E uma questão a respeito dele em si, né? Se tem muito essa coisa da dúvida de quem está no Brasil, né? Porque, lógico, você é a melhor pessoa para me confirmar isso. Não se falava de Portugal no Brasil há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Eram notinhas de rodapé. Hoje, praticamente todos os grandes jornais têm colunas que têm conteúdo sobre Portugal constantemente, né? Você tem Isso. a sua coluna no Correio Sim. Brasiliense, o Globo tem, se não me engano, a Folha tem também, vários. Uhum. Qual é a percepção que você tem em relação ao Marcelo, né? Em relação ao imigrante brasileiro, seja ele de origem portuguesa, né, com direito à nacionalidade, ou o que não tem o vínculo sanguíneo, mas que deseja vir através de um visto? Porque, historicamente, eu não me lembro de uma possibilidade de abertura tão grande que Portugal tenha dado, isso dentro do governo do Marcelo, né? De vistos novos, de mudanças de leis favoráveis. Eu percebo ele muito pró-CPLP, né? Muito Muito para a CPLP. pró-comunidade de língua portuguesa. Você concorda com isso? Concordo com você. Eu acho, inclusive, que Portugal já elegeu o imigrante que ele quer ter aqui, que é o brasileiro. Primeiro, pela língua, né? Ainda Sim. que haja diferenças nas palavras, no jeito de falar, mas a língua é uma só, é o português. Culturalmente, nós somos muito parecidos com os portugueses. Eles consomem muito a nossa cultura, e pô, as novelas brasileiras, quando houve aqui nos anos 70 a exibição de Gabriela, foi uma revolução, né? Veio logo ali junto com a Revolução dos Cravos e tal. Então, assim, Música, né? Música brasileira demais. música brasileira, eles conhecem, você vê os shows aqui, tem um artista brasileiro, é tudo sempre lotado, eles prestigiam, então tem muito essa O próprio proximidade. Rock in Rio, né? O Tem o Rock in Rock in Rio, Rio em Lisboa, né? Que é um Lisboa, evento brasileiro, e tem aqui em exatamente, Portugal. exatamente. Realmente, realmente. E aí você teve uma primeira onda de brasileiros vindo para cá nos anos 90, mas aí Portugal ainda era um país muito pobre, não tinha muita oportunidade de trabalho. Então muita gente se frustrou e voltou para o Brasil. E a percepção também que os brasileiros, quem morava no Brasil, os descendentes de portugueses, filhos, netos, eles tinham uma percepção ruim de Portugal. Os próprios portugueses que moravam no Brasil, porque quando os pais, os avós saíram daqui, era um país com uma situação muito difícil, paupérrimo, entendeu? E aí, o que acontece? Portugal se modernizou, entrou para a União Europeia, a União Europeia despejou uma montanha de dinheiro aqui, o país cresceu, gerou emprego, só que tem um problema, a população envelheceu. Sim. De Portugal. E mesmo o país estando numa condição melhor, ele ainda continuou com o processo de imigração, né? Muitos portugueses saindo por conta da diferença de salários. Salários em Portugal são menores do que na Espanha, na França, Luxemburgo, no Reino Unido e tal. E aí, mas a partir de 2017, houve essa leva de brasileiros para cá, né? E aí, o que esses brasileiros encontraram aqui? Muitas oportunidades de emprego. As Sim. pessoas que foram se colocando. Aí começaram a vir os empresários, né? Muita gente de Miami passou, que brasileiros que moravam em Miami vieram para cá, se estabeleceram ali em Cascais, porque Sim. a qualidade de vida é ótima, você tem um sistema público de saúde excelente, ainda com todos os seus problemas, porque é natural, todo Sim. mundo recorre ao sistema público. Você tem uma educação ótima, porque os meninos aqui terminam o segundo grau para a gente já falando 2, 3 línguas, né? Sim. Então, tem famílias que sacrificam. Eu conheço pessoas que no Brasil eram executivos e retroagiram na profissão, passaram a ganhar menos aqui em Portugal. Para quê? Para dar oportunidade dos filhos, uma formação melhor para os filhos, que estão num país que faz parte da União Europeia, que tem 27 países. Você internacionaliza a educação desses meninos e meninas e também abre um horizonte para eles de mercado de trabalho, não é?
É. Então, Nossa. tudo isso conta muito. E o Portugal, com o tempo, foi realmente facilitando. Até então, você só podia ter cidadania os filhos É. diretos. Depois passaram os netos, eles liberaram para os netos, e agora para os bisnetos. Segundo o IBGE, hoje há no Brasil cerca de 25 milhões de brasileiros que poderiam pedir a cidadania brasileira, a portuguesa, ou seja, 2,5 vezes a população de Portugal. É assim, não é o paraíso, não é o Eldorado, a gente sabe que tem muitos problemas que estão se agravando agora, porque houve um fluxo migratório grande, não só do Brasil, mas também dos países da comunidade de língua portuguesa, Angola, Moçambique, Timor-Leste, Cabo Verde, Guiné-Bissau e tal, São Tomé e Príncipe. Então tem um fluxo enorme. Hoje calcula-se que mais de 1 milhão de estrangeiros vivam em Portugal, mais de 10% da população. Agora, boa notícia, tem boas notícias nisso para Portugal. Desde 2019, a taxa de natalidade, a população voltou a crescer, né? Graças aos brasileiros, Aos imigrantes. aos imigrantes, sobretudo aos brasileiros. 17% dos bebês que já nascem em Portugal são filhos de brasileiros. É muito. Né? Você tem 85% dos brasileiros que estão aqui em idade ativa estão empregados arrecadando impostos, imposto de renda e imposto da Seguridade Social. São 700 milhões de euros, quase 4 bilhões de reais por ano, só os brasileiros. Então, é assim, e está provocando uma revolução no mercado imobiliário, que você está construindo imóveis. As academias, metade dos alunos são de brasileiros, né? Você tem mais de 10 mil empresários brasileiros hoje atuando aqui. Os empresários brasileiros são os maiores empregadores entre os empresários estrangeiros. Olha, que legal. De cada 3 empregos gerados por empresários estrangeiros, de cada 10, 3 são de empresários brasileiros. Olha isso, gente. Então, eles estão adicionando valor à economia, incrementando o PIB. Agora, tem um choque cultural. Tem xenofobia? Tem. Sim. Entendeu? Mas no Brasil também tem. Tem racismo no Brasil e aqui. Né? É lógico que não deveria ter nenhum caso. O ideal é que não houvesse. Mas você vai fazer o quê? Faz parte, infelizmente, da realidade, como a tem na França. Mas quando você compara Portugal em relação à França de xenofobia e racismo, aqui não é nada. A gente está vendo lá, infelizmente, aquele caso com o Vinícius Júnior, né, na Espanha, né? Pois é, olha o caso. Aí a gente vai falar assim, qual lugar do mundo que não tem? Aí eu costumo dizer, sabe o que, Vicente, para as pessoas? Falar assim, xenofobia, racismo, não é o problema de uma nacionalidade, é o problema do ser humano. Do ser humano. Do indivíduo. Aquele que está realizando, o problema é ele. Você não pode tirar um país inteiro como algo assim, porque uma pessoa, 2 ou 40 mil num estádio estão fazendo. Exatamente. Não quer dizer que todos sejam, né? Não quer dizer que todo espanhol é racista, de jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Tem esse problema da extrema-direita que estimula muito o racismo, a xenofobia, essa política anti-imigração. Isso é triste. E muita gente que acaba não questionando embarca nessas histórias. Entendeu? Então, cabe ao poder público integrar, criar políticas de integração, né, dos imigrantes. Eles são fundamentais. Sem os imigrantes, hoje Portugal para. Não só Portugal, os Estados Unidos, a Europa como um todo para. Porque não tem mão de obra. Não tem. Não tem mão de obra suficiente para tocar a economia. Veja o setor de turismo aqui em Portugal. Ele já representa 18% do PIB. Gera emprego, muito emprego. Agora, essa época do verão está chegando. Agora, e você vê, quando você vai para os hotéis, para os bares, restaurantes, a maioria dos atendentes é de brasileiros ou de outras nacionalidades, principalmente brasileiros. Sim. Fantástico. Então, acho que os estrangeiros são muito bem-vindos
Eu, por exemplo, não tive nenhum processo, assim, nada, nenhum caso de xenofobia comigo. Uhum. Tudo bem que eu vim numa condição especial, vim trabalhando, eu sou funcionário de uma empresa do Brasil, mas Sim. o fato, eu sou brasileiro, entendeu? Estou Você, aqui. você acredita que a xenofobia ou o racismo, muitas vezes, ele está ligado a uma pessoa que veio numa condição irregular? Ou não necessariamente? Alguém que veio também com a documentação direitinho também sofre essas coisas? A Ou sorte. é mais sensível quem está numa situação mais irregular? O que você acha Não, disso? eu acho que independe da renda. Da Eu condição conheço, ou documental. da condição, porque eu conheço pessoas que moram em apartamentos avaliados em milhões, ali em Marquês de Pombal, que já foram vítimas de xenofobia. E É. conheço também atendentes de supermercados que vivenciaram esse casos semelhantes, entendeu? O Então, Vinícius Júnior é o maior jogador do Real Madrid, está passando, né? pois Isso é. já diz tudo. Então, depende, acho, da condição social. No Sim, caso aí, é a sua origem mesmo, né? sim. Mas eu creio que é irreversível. Essa moçada jovem é muito aberta, né? A Muito, diversidade. A diversidade é bonita demais, sim. né? A mistura cultural, como a gente aprende, né? Assim, eu mesmo estou aprendendo muito, culturas que eu não conhecia, gastronomia que eu não conhecia, que eu estou provando, moçambicana, uma delícia, entendeu? Olha só. Do Nepal, é, da Índia, do Bangladesh, sabe? E muita coisa brasileira que dá aquela É, saudade de vez em quando, né? De uma boa sem dúvida. coxinha, de uma empada que eu amo, de uma boa feijoada, sabe? Olha que delícia. Poxa, é legal Vicente, demais essa diversidade. o brasileiro ele tem uma fama de ser um povo caloroso, feliz, né? E eu estava conversando recentemente com uma pessoa sobre isso, e eu parei para pensar, e não sei se você vai concordar comigo. O Brasil é um país feito por imigrantes, Sim, né? Italianos, franceses, portugueses, holandeses, japoneses, sírios, africanos, de várias nações do mundo inteiro. sim, Então a gente está muito acostumado, desde a primeira infância ali, a lidar com pessoas diferentes. A gente exatamente. tinha todos os amigos de todas as nacionalidades diferentes, ou de origens, ou de descendência. Então a gente está extremamente acostumado com o diferente. E a gente criou um bom humor porque a gente brincava um com a diferença do outro, Sim, né? sim, Então, eu acredito que isso está muito na nossa essência, na nossa origem. sim, Então, a gente se adapta muito bem a qualquer lugar do mundo. A gente tem brasileiro no Alasca e em Gaza. Tem brasileiro exatamente. na África, tem brasileiro, sabe, em Dubai. É incrível a nossa capacidade de se adaptar, né? É muito, o brasileiro, ele é adaptável. E é isso que Portugal quer. Por isso que o Marcelo, o Antônio Costa, quando era primeiro-ministro, eles facilitaram tanto a legislação. E, coincidentemente, se você prestar atenção, muita coisa foi. O Marcelo já anunciou algumas flexibilidades quando ele estava no Brasil, ou Sim, quando alguma autoridade brasileira estava aqui, no caso do Lula, quando houve o acordo de mobilidade da CPLP. Né? sim. Às vésperas de o Lula chegar, Portugal implantou lá no dia em março, né, 13 de março de 22, de 23, a CPLP, né, CPLP. o acordo da CPLP. Então, é assim, são indicativos de que realmente é o Brasil que eles esperam ter essa ajuda. Vamos ver como é que vai ficar agora a política do Novo Montenegro em governo. relação a isso. Ele já deixou claro no discurso dele de posse que ele vai controlar a imigração, mas também falou que quer incrementar a relação com os países da CPLP, de língua portuguesa. Então, vamos ver como que vai ficar essa equação. Não creio que vão criar, esse novo governo vai criar dificuldades É, para quem fala português. sim, Isso é um ativo importante. A Espanha, por exemplo, optou pelos países latinos. sim.
os nossos vizinhos lá que falam espanhol. É muito mais fácil, É, né? sem dúvida. Você E vê, na França é difícil a integração. Hã? a Espanha fez recentemente, no ano passado, uma alteração na lei de nacionalidade da Espanha também. Não sei se você Sim. soube, que era da lei da memória democrática. Meu pai, por exemplo, é neto de espanhóis. Uhum. E até então, para ele poder ter a cidadania espanhola, ele precisava morar pelo menos um ano na Espanha, se eu não me engano. Uhum. E agora não. Ele consegue obter e passar também. Então, já é um movimento nesse sentido. É muito curioso, né? Porque a gente fala de inteligência artificial, tecnologia, mas o maior ativo que existe é o ser humano. É o ser E ele humano. faz falta em todos os lugares do mundo, né? Faz muita falta. Sem ser humano não tem como você. Quem é que vai atender o sujeito que está ali na mesa, no restaurante? Né? Quem vai abrir aquele sorriso para a pessoa que está chegando no hotel, né, de férias, querendo descansar, se divertir? Né? Precisa, é o ser humano, esse calor humano, né? Então, eu acho fundamental, não tem inteligência artificial que substitua isso.